Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Fernanda Silva, do canal Tenho Sede. Nós estamos começando um projeto super importante aqui no canal, que é o Plano Anual de Leitura Bíblica. Então, todos os dias eu vou estar aqui junto com vocês no canal, para a gente poder fazer a leitura bíblica do dia, tá bem? Então, vai ser uma série que a gente vai postar vídeo todos os dias, e eu também vou estar disponibilizando para vocês, aqui nos comentários do vídeo, um plano anual de leitura bíblica, onde você pode ir marcando, conforme você for fazendo a leitura, você pode ir marcando no seu plano, tá bem? Aqui são 3 folhas que tem desde Gênesis até Apocalipse. Então, vamos à nossa leitura do dia. Nós estamos em Gênesis, no capítulo 4, e vamos até o capítulo 6 no dia de hoje, tá bom? Então, vamos começar a nossa leitura bíblica aqui no capítulo 4 do livro do Gênesis. O capítulo 4 tem por título Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: "Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem." E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns dos produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: "Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo." Aí Caim disse a Abel, seu irmão: "Vamos até o campo." Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: "Onde está Abel, seu irmão?" "Não sei", respondeu Caim. "Por acaso eu sou o guarda do meu irmão?" Então Deus disse: "Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo." Caim disse a Deus, o Senhor: "Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje, tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar." Mas o Senhor respondeu: "Isso não vai acontecer, pois, se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança." Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meusael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabal,
que foi o antepassado dos que criavam gado e viviam em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocavam lira e flauta. Zila, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zila, escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. 7 e Enos. Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Os descendentes de Adão. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho, que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enoque tinha 90 anos, nasceu o seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando o seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 972 anos de idade. Quando Enoque tinha 75 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: O Senhor Deus abençoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas esse menino vai trazer descanso para nós.
E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. A maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhas e os filhos de Deus viram que as mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes, os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que eu criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois eu estou muito triste porque eu os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. A barca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Safé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Pessoal, essa foi a leitura bíblica de hoje e amanhã nós estamos do capítulo 7 ao capítulo 9, falando aí um pouco sobre o dilúvio, sobre o fim do dilúvio e sobre a aliança que Deus fez com Noé. Agora eu já tô aqui com o meu plano anual, tá bom? E eu vou marcar aqui o capítulo que a gente acabou de ler, que foi o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Amanhã, então, nós vamos ler o 7, o 8 e o 9, tá bom? Marca aí também no seu plano anual de leitura bíblica, que eu vou deixar disponível no primeiro link aqui na descrição do vídeo, totalmente grátis para você baixar e imprimir e acompanhar conosco aqui no canal a leitura bíblica anual, tá bom? Então eu te espero aqui amanhã pra gente fazer uma leitura bíblica abençoada aqui no Clube da Palavra.